E aí galera do nível 1, tudo certo? Vamos dar continuidade nessa aula de timbres? Então vamos lá, hein? Na aula passada nós falamos do timbre, falamos do que ele é, né? Que está relacionado ao tipo de matéria que vibra, que é assim que a física pensa. E também vimos que para a música o timbre está relacionado aos instrumentos, ok? Vimos também então que há uma divisão entre instrumentos convencionais, instrumentos não convencionais e instrumentos eletrônicos, né? Demos exemplos de cada um e assim por diante. Bom, nosso assunto de hoje então é a ideia de alteração de timbre. Ou seja, nós temos um instrumento, pensamos por exemplo numa flauta, num violino. A gente conhece o timbre daquele instrumento, mas é possível ainda alterar o som desse instrumento, mudar, portanto, a sonoridade dele, transformar um pouquinho. E isso é o que a gente vai chamar de alteração de timbre. E há algumas maneiras para se fazer isso, tá certo? Por exemplo, você pode alterar o timbre fazendo a simples coisa, mudar o jeito que você toca o instrumento. Por exemplo, um violino. Qual é a natureza do som do violino? Você tocar, ele é um instrumento de arco, né? É um instrumento de corda que é friccionado, ou seja, você toca com um arco nele. Agora, você tem um outro som no violino que também é possível, que é quando você toca com os dedos, chama pizzicato, né? Do italiano com os dedos, tá certo? E esse timbre, ou seja, esse violino passa a ter um som bastante diferente. Esse seria a ideia do som do pizzicato, né? Um som bastante diferenciado. Assim como, por exemplo, você pode também colocar algum objeto no instrumento, né? Por exemplo, nas cordas do violino, você pode colocar um papel nas cordas, por exemplo, um pedaço de papel, um pedaço de ferro numa das cordas, e isso já vai modificar a sonoridade desse instrumento, né? Há a possibilidade também, que é muito comum no violino, do uso de uma peça chamada surdina, que é que vai lá perto do cavalete do instrumento. Tá? Uma peça de plástico que você coloca nas cordas, e isso muda ligeiramente a sonoridade do violino. Então, você pode alterar o modo de tocar, ou seja, se é com arco, com o dedo, conforme a possibilidade que tiver. Você pode colocar um objeto, fazendo uso de um objeto para você alterar o som desse instrumento. Ou ainda alterar o som desse instrumento de forma eletrônica, ou seja, ligar esse instrumento, né, que captar o som dele através de um microfone ou de um captador, passar por algum sistema eletrônico, ou seja, num computador mesmo, ou num pedal, como a gente viu lá da guitarra, e isso transformar o som do instrumento, ou seja, alterar seu timbre. Esse instrumento passa a soar de forma diferente. Então há essas três possibilidades, tá? E aqui então no vídeo, agora eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades disso acontecendo, tá? Temos aqui, portanto, a flauta, né? Eu vou mostrar essa flauta aqui primeiro, né? Ou melhor, não vou mostrar o violino aqui, por exemplo. É uma possibilidade de tocar algumas modificações do timbre, né, do violino, tá ok? Vou mostrar esse vídeo aqui e vamos comentando. Aqui vai abrir. Ok. Repare que ele não tocou, né, o violino no lugar que se pensa geralmente quando se toca no violino, que é no meio, né, das cordas. Ele tocou atrás da ponte, que se chama. E isso traz um ruído para o som do violino, né? É o que a gente comumente chama de técnica estendida na música contemporânea, tá bom? Então há essa possibilidade também de você tocar não só da forma regular, né, usando o violino, por exemplo, no meio, mas tocar num jeito estranho, tocar numa outra parte do instrumento, né? O violino pode virar um instrumento de percussão também. Você pode, em vez de tocar nas cordas, você batucar no corpo dele e assim por diante, tá? Então são muitas possibilidades, tá ok? E portanto isso vai ser anotado na partitura, como a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui é um exemplo. Nós temos outras possibilidades aqui, ó. Vamos ver esse violino aqui como é que vai tocar.
sort of do get a bit of A bit. pitch, don't you? And what about on different strings? Same effect. Perceba então que você pode ter o violino soando desse jeito, de um jeito que ninguém nunca pensou, e você até ouve as notas aí, né? Você consegue ouvir quem está mexendo ali a mão esquerda, né? E mudando as notas, porém esse timbre como se fosse de uma porta rangendo, né? E aí tem um jeito todo especial para fazer ali com a mão esquerda, pelo jeito, de abafar a corda enquanto se toca, né? E aí você tem esse som meio de corda rangendo, tá ok? É um timbre diferente, né? Uma alteração. Vamos ver outra para o violino. Aí a outra sonoridade totalmente inusitada. Né? It's not nice to your instrument. Well, it's unknown. It's an unknown factor, but it always freaks me out when people do it. Okay. It's not a nice thing to do to instruments. Is there a place where you feel okay doing? Yeah. Yeah. Well, that's the thing. It's nice and resonant there, isn't it? Yeah. Almost right on the soundboard. That's a great. Ou seja, reparem que é uma coisa bastante inusitada. Pouco tipo de música vai usar esse tipo de alteração de timbre, né? Que é uma mudança, portanto, muito drástica do jeito do violino soar, né? Que é uma coisa quase percussiva, quase como um efeito aí, tá bom? Mas é possível, né? Bom, aqui para frente temos algumas técnicas para flauta também, gostaria de mostrar. Ah, não, tem esse violino aqui que é interessante também. Dê uma olhada com uma técnica bastante usada chamada Sul-Ponticello. Deixa eu pular esse trecho, que é para você ler, né? Ponticello is the sound that we create when we play right next to the bridge. It has a kind of ghostly sound to it, a ghostly quality. One can hear all the harmonics that are contained within that string as well. And this occurs depending on how hard one presses with the bow. Então é isso. Reparem, né? É um som bastante... A gente chama de som fantasmagórico. Até quando você quer criar um efeito, você pode pedir para o violino tocar esse sul-ponticello. O que isso quer dizer? Tocar perto da ponte, né? E isso, por exemplo, deve vir anotado na partitura, né? Como a gente pode ver aqui na nossa apostila, que está ao lado, né? Eu tenho o violino, por exemplo, tocado com várias formas. Eu posso pegar ele, pedir para ele tocar aquela melodia que está escrita, mas com surdina, que vai ser uma sonoridade diferente do natural. Ou ainda sul-ponticello, que pede para que ele toque perto da ponte, ou seja, vai ser um timbre diferente. O violino não está no mesmo timbre, poderia ser pizzicato ainda, poderia ser tantas outras possibilidades de timbre que pode haver, tá ok? Então tudo isso você vai ter, por exemplo, a alteração, você vai ter o timbre que vai estar escrito aqui, né, o nome do instrumento, no começo da partitura, e quando você quiser algum timbre diferente, você deve anotar em cima do momento que esse timbre vai ser alterado. Ó. A partir desse momento você altera o timbre, pode ser pizzicato, pode ser sul-ponticello e assim por diante. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui na flauta, por exemplo. Ó. Olha aqui quantas possibilidades da flauta alterar seu timbre. Vou pular um pouquinho. Hello, I'm Helen Bledsoe. I'm flutist at Musikfabrik, an ensemble for contemporary music based in Cologne. And I'm going to talk about air sounds, which are also called aeolian sounds, and percussive sounds for the flute. Air sounds are produced in normal playing position. One can discern the pitch of the air by moving the fingers.
I'll show now the difference in embouchure between a focus playing sound and an air sound. First, in the low register. And now, in the middle register. And in the high register. Trabalhando com o que se chama de som de ar na flauta. Você pode usar isso como uma alteração de timbre. Você pode pedir pro músico tocar assim, eu quero um som de ar na flauta. Ainda assim vai ter as notas, vai ter todo o ritmo, todo o resto, a altura, a duração, e o timbre está sendo mudado, né? Porque você quer uma outra sonoridade desse instrumento. Vamos ver um pouquinho mais, ó, possibilidades de tentar. Air sounds produced inside the flute. Interessante, né? Bastante sutil, mas outro timbre, né? Isso você vai usar quando tiver um som bastante baixinho, você pode usar esse timbre. Se você colocar isso no meio de uma orquestra sinfônica, ninguém vai ouvir nada, né? Mas é uma possibilidade, ok? Sometimes refer to this as white noise. Ver outras possibilidades, ó. Aqui pra frente, som de percussão na flauta. When composers compose for this, it's good for them to know that descending notes can produce a rapid succession of key clicks, whereas going up can be a little bit more awkward. Então, som de percussão chama-se key clicks. Você toca batendo nas teclas da flauta e você vai ter um som de percussão bem levinho, e você tem as notas ali, o som das teclas misturados com o som do orifício sendo percutido, né? Então é bastante interessante também, outro tipo de alteração de timbre na flauta. Vamos ver mais. Subtle sound that can only be used you can achieve is with the tongue. And these are often called tongue pizzas, and you can produce them on the palate. And that's produced by going. You Tá explicando put como your tongue faz, né? almost Com a língua para ter esse this. som. Vou seguir para frente um pouquinho, abrir o som. The use of this is most. You see. Percebam, né? Parece que a gente está fazendo aquela brincadeira com garrafa, né? De ficar destampando. E ali é a flauta, né? Então você tem um outro timbre na flauta. Você pode fazer essa brincadeira com esse som aí. Olha que interessante, né? Tudo isso é alteração de timbre, ou seja, você vai ter que escrever flauta e vai ter que aparecer lá na frente uma alteração, slap tongue, kick click, são nomes que já pertencem a quem toca flauta vai conhecer, tá bom? Aqui a gente não precisa conhecer todos não, gente. A gente só precisa ter uma noção de que o instrumento pode ser alterado, tá certo? O seu timbre ainda pode ser mudado. Essa é a ideia dessa aula aqui. Bom, muito bem. Algumas ideias de sons diferentes para o saxofone, né? Hi, I'm Dom, and I've been working with the saxophones on the 2015 Ingenium Academy. It's been a great year and we've been learning loads of extended contemporary techniques. The first we're going to show you is flutter tongue, where you would roll your support. The second technique that we're going to show you today is The second technique. Ele canta uma nota e toca a outra para produzir isso, tá certo? Então, quando você quiser esse tipo de sonoridade meio rasgada, meio distorcida, você deve anotar lá na partitura, né? Som distorcido, ou anotar assim, eu quero que o som seja mais rasgado, e o músico vai procurar a forma de alterar esse timbre para que saia o som que você quer, né? The second technique that we're going to show you today is where you to create shapes on your explosive sound, serious sounds, this kind of sound. The way I did that, first finger in the right. The second is a more chord one.
Ele tocou because já. it should hopefully be a fairly straightforward one. The second is a more ethereal, mysterious sound. And this final one is a É conventional. interessante, né? Fica um timbre também meio fantasmagórico, que no fim aí ele está tocando o que a gente chama de são 3 notas, às vezes 2 notas juntas, né? Que trabalha com a ideia dos harmônicos. Então ele sopra uma nota ali, tira um pouco de um som no sopro, outro som conforme ele aperta as teclas ali, não, as chaves do saxofone, vai soltando e ele vai dando essa sonoridade aí meio suja, meio ruidosa do instrumento, né? Bom, aí é só para exemplificar, tá, gente? Tem muita coisa, não dá para mostrar tudo não. O trompete, ó, vamos ver algumas coisas que podem ser feitas com o trompete. E aqui esse trompete vai ser usado, portanto, ó, todos os outros dois que a gente viu, a gente só Hi, my name is Tony modificou Guerrero, o jeito de and these are tocar. Dennis Wick Aqui mutes. ele vai Dennis Wick usar, was a desculpa, trombone player. cortar, só um instantinho. Ele vai usar esses aparelhos aí que chamam surdinas, né, no trompete. Então tem vários tipos de surdina e isso vai modificar consideravelmente o som do trompete. Vamos ouvir. He made sure that every model he designed was done so in consultation with some of the finest players in the world, and that's why some of the greatest players in the world use Dennis Wick mutes. Now, I was playing on the extended tube mute without the tube in it, and we're going to play through a few of these other mutes here. I'm going to start with the fiber straight mute. They also have some aluminum models available. The straight mute gives the horn a nice pointed sound used in classical music, cartoon music, movie music. You'll recognize this. That's the straight mute. Over here is their cup mute. I love this mute. I use this one myself because it has an adjustable cup. I believe it might be the only model out there that has that. And it gives you several options with the cup mute. Let me show you just one version of what I mean. That's one sound, and then just by shifting this in a little bit, it gets a little darker and deeper. So that's a favorite mute of mine. And then this one, of course, this is basically the Dennis Wick plunger mute, and this goes something like this. You can have a lot of fun with this mute right here. So once again, these are Dennis Wick mutes. Be sure to noção, né? O uso então de um aparelho externo ao instrumento, um aparelho que vem, mas que modifica ele. É possível alterar timbres assim também, ok? Bom, acho que aqui deu para ter uma noção, né, de como funciona, e eu queria mostrar aqui, portanto, então, uma música, uma performance, algumas performances com esse tipo de abordagem nos instrumentos. Ó, essa daqui é de um grande professor meu, foi um professor chamado Sérgio Cafejian, né, uma música excepcional dele, aí, tocada pela Camerata Aberta, um grupo formado lá pela Santa Marcelina, um grupo de altíssimo nível, tá? Então escutem aí. Circulares 3 é o nome da peça, né? Do Sérgio Cafejian.
tá aí, gente. Escutem essa peça aí no YouTube, baixem e ouçam inteira, não dá para mostrar tudo aqui. Mas dá para vocês terem uma noção, né? É feito só com o que a gente chama de sons não regulares dos instrumentos, né? Com efeitos, né? Nós na música contemporânea não gostamos de chamar efeito isso. Isso é um som possível do instrumento. Só não é o regular, tá certo? Não é o ordinário do som, né? Então são sons possíveis nos instrumentos que estão fora dessa questão do regular. Escutem aí, vale muito a pena, né? Bom, aqui deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Tem muita coisa interessante aqui para mostrar para vocês, né? Por exemplo, de performances. Eu quero mostrar o violino sendo tocado com performances onde você tem alterações de timbre bastante trabalhado, né? Vejam aí o violino. Sons possíveis diferentes no violino, ok? Bom, sons de saxofone, né? Com alterações de timbre, olha que interessante. Bom, tá aí, né, gente? Vejam quantos sons possíveis, certo? Nesse instrumento aí, né? No caso aí, no saxofone, desculpa. Então, há muitas condições de se tocar o instrumento de forma diferente, e isso é interessante. Quero mostrar aqui mais um agora com alteração de timbre por meio eletrônico, tá? Reparem aí, aqui é um pandeiro sendo modificado seu timbre através de um aparelho eletrônico, ou seja, um pedal que modifica seu som. Escutem. exemplo, né? E, bom, são muitas possibilidades, muitas coisas a serem mostradas.
A última que eu quero mostrar aqui para que fique ilustrado para vocês é a mais famosa de todas, que é as peças de John Cage para piano. O piano sendo modificado de várias formas, é colocado dentro do piano um monte de instrumentos pequenos, assim, ferramentas, por exemplo, parafusos, pedaços de cortiça. Ele usa isso e tudo isso é escrito na partitura, tá, gente? Não se engane, não pense que isso é aleatório, é escrito. Inclusive a posição certa, ele deixa marcado na partitura a posição certa de pôr parafuso, a posição certa de pôr o negócio, para dar o som que ele pensa. Então escutem aí. Piano preparado, que chama essa técnica. Tá? Eu vou aumentar essa tela aqui para ver melhor. Ó. Olha lá, os parafusos, né, cortiça, um monte de coisa aí das cordas do piano. Vejam então, né, o quanto modifica o som do instrumento. O instrumento tem hora que fica parecendo um instrumento de percussão, de repente parece uma cítara. Muda muito, né? Quem você só ouvir isso, você nem vai imaginar que é um piano. Então há a possibilidade de fazer tudo isso, com a possibilidade de fazer transformações no som, né? Você pode e vai acontecer isso. Você que toca um instrumento, pode haver esse tipo de abordagem que vai pedir para que você troque o som do seu instrumento. E isso vai aparecer, gente, ó, como está aqui na nossa apostila, escrito, tá certo? Qual é o tipo de alteração que você vai ter, né? Por exemplo, aqui eu coloquei também um vibrafone. Ó. O vibrafone pode ser tocado com vários tipos de baqueta, né? Você tem uma baqueta principal dele, mas você pode ter uma baqueta de feltro mole ou baqueta de bateria. Cada hora você vai ter uma sonoridade diferente para esse instrumento, ok? Portanto, tudo isso vai fazer com que esse o som desse instrumento seja diferente. E é isso que a gente chama de alteração de timbre, ok? Bom, então, espero que esteja bem colocado aí, bem explicado. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar e a gente pode trocar ideia sobre isso, né? Falar um pouco mais sobre isso, mas me mandem essas dúvidas em inbox, tá bom? Portanto, eu quero agora, como consequência, que vocês façam esses exercícios que estão propostos aqui, ó, na apostila, página 35, né? Nós temos o primeiro exercício aqui. O que é necessário para que o trecho abaixo seja tocado por um clarinete? Olha, lembra da nossa aula 1 e 2 aqui. O que você tem que fazer aí para que essas notas sejam tocadas por um clarinete? Estou falando da notação do timbre, né? Então, escreva o nome de um instrumento convencional e de um não convencional, bem simples. Faça uma pesquisa na internet e descubra o que vibra para produzir o som do saxofone. Depois o quarto. Se estiver tocando violão, ao invés de usarmos os dedos, usarmos um lápis para tocar, o que estamos alterando? É o timbre? É a altura? É a duração? Explique aí. 5. Faça uma pesquisa na internet, livros e descubra um objeto que normalmente se usa no trompete para alterar seu timbre. Eu já até mostrei alguma coisa aqui. Vamos lá, qualquer coisa faça uma pesquisa e me diz como é o nome desse instrumento aí, ou desse aparelho. Número 6. Escreva o nome de um instrumento de madeira que usa palheta dupla. Dá uma olhada na apostila aí, dá uma pesquisada, o que é instrumento de madeira, o que é palheta dupla e me diga um nome, tá bom? 7. Escreva o nome de um instrumento de percussão de altura definida. Né? Lembra lá, o que é altura definida, o que é altura indefinida, tá bom? Qualquer coisa, veja o vídeo novamente ou pesquise na internet, que você tem muito disso. Esse assunto é muito vasto aqui na internet, tem muita gente falando e as aulas são, na medida do possível, sempre bem esclarecedoras e boas, tá bom?
O oitavo, escreva o nome de um instrumento de metal, né? Pesquise lá o que é instrumento de metal e coloque o nome aí. Nono, qual instrumento usa a membrana chamada corda vocal para produzir o som? Pesquise, né? Na apostila já tem um pouco disso aí, dê uma lida e responda, ok? Me mandem isso escrito, tá bom? Por favor, no próprio grupo aí. Eu aguardo as respostas, aguardo a participação de todos, né? Alguns estão participando, outros não estão, não me mandaram ainda. Então, vamos lá, gente, né? Aproveitem a quarentena, que estamos de boa, façam tudo, aproveitem para estudar, façam os exercícios e mandem para a gente corrigir, para a gente poder discutir isso e fazer vocês crescerem aí com seus conhecimentos musicais, ok? Obrigado e até a próxima aula.